Toda mulher um dia já foi uma menina. Toda menina já se inspirou em uma mulher. Mãe, professora, babá, dançarina, médica, astronauta, atleta, engenheira. E de sonho em sonho, sua trajetória foi sendo construída. Acertos e erros, desafios, dilemas, receios, estratégias, conquistas e celebrações. Série Mulheres. Toda mulher tem uma história. Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um episódio do podcast Série Mulheres. Esse podcast está sendo gravado aqui na Livraria Cultura, nesse espaço lindo, aqui na Avenida Angélica. Se você não veio visitar, venha, está maravilhoso. Hoje nós vamos receber uma querida que faz parte do livro Mulheres na Previdência Complementar e ela traz a sua história, sua bagagem, sua experiência como uma mulher que traz realmente um contexto, uma visão totalmente diferenciada, sendo uma conhecedora da Previdência Complementar e outros temas, e também uma conselheira dentro desse mercado gigante, onde a visão dela faz com que a gente se conecte a propósitos, a lições importantes, que eu e você com certeza vamos aprender ao longo desse bate-papo. O selo editorial Série Mulheres, para você que está entrando agora, é um selo que nasceu no meu coração enquanto CEO da editora Líder em 2014 e em 2015 lançamos o primeiro livro. Daí em diante foi um livro atrás do outro, graças a Deus. E sempre colocando a mulher como protagonista na história, na profissão e valorizando cada vez mais a mulher na literatura. Afinal, o nosso propósito e slogan é por mais mulheres na literatura. Então, vamos convidar aqui essa querida, né, a Maria Paula, que faz parte aí do livro como coautora, que foi, assim, inspirado, eu diria, pela nossa querida Elaine Turati, Elaine Turati. coordenadora do projeto, escolhida também com muito carinho dentro desse contexto, né, Maria? Eu acho que faz toda a Lógico. diferença quando a gente traz mulheres que fazem a diferença, Uhum. né? E a Elaine realmente carinhosamente fez uma curadoria linda, escolhendo cada uma de vocês por um propósito, escolhendo mulheres de várias regiões, cidades, trazendo sempre esse propósito de abraçar cada vez mais o tema e desse tema também não ser tão fechado, Isso. né? A gente abrir um pouco mais o tema, expandir, porque a gente precisa, né, expandir e Uhum. trazer esse tema com simplicidade, eu diria, para Isso. que outras pessoas, até mesmo da faixa etária, ou seja, eu diria não só o AB, né, mas o É. C pudesse se conectar mais também. Então, muito Uhum. obrigada pela sua presença aqui comigo, Imagino. nesse bate-papo, que eu falo que só é tão valioso isso, as pessoas não têm nem noção, né? Então, agradeço pelo teu tempo, né, por estar aqui comigo, por acreditar no nosso trabalho. Isso faz toda a diferença. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço, né? Fico até emocionado, mas é muito importante, né? Esse trabalho, assim, de dar um reconhecimento para as mulheres que estão caminhando aí para propósitos mais lindos do mundo e que nem sempre está traduzido, né? Então, às vezes, você faz com certeza, nós temos todas elas, né? Todas nós escritoras, temos um trabalho bonito, né? São histórias, né? Que nem você falou, cada um tem sua história. Então, tem histórias maravilhosas acontecendo e nem sempre você consegue traduzir isso para um público maior, um público Sim. mais masculino, um público que possa admirar esse negócio, né? Então, assim, parabéns para você, eu adorei esse seu trabalho, né? Eu adorei escrever também. Eu pensei que eu não fosse conseguir, porque eu não tinha essa experiência, né? Então, foi bem legal para eu revisitar todo o processo de construção da minha vida, né, em relação a isso, né? Porque no fundo, você vai lá atrás e vê como você construiu a sua história. A minha história é Isso. linda. Eu tenho assim, sabe, eu sou tremendamente feliz com o meu caminho que eu vivi, né? Porque tive muitas facilidades, muitos desafios também que me ensinaram, mas eu tenho uma trajetória bem interessante, assim, né?
de muitas experiências mesmo, diferentes, né? Então, assim bem rápido, né? Eu comecei no sistema financeiro, mais por uma obrigação, né? Porque minha mãe me obrigou a fazer concurso, né? E assim, aí eu comecei no sistema financeiro, lá eu tive muitas oportunidades, né, de desenvolver trabalhos dos mais diversos. Aí eu Nisso aí eu cresci muito, aprendi muito sobre gestão, né? Eu estudei, também gosto de estudar, estudei bastante para poder acompanhar tudo isso, né? E aí eu fui depois para a Previdência, depois da Previdência, entre estar na Previdência, eu virei conselheira, e aí né, eu ainda sou conselheira, ainda trabalho, ainda faço, né, coisas na Previdência, é muito gostoso, tenho uma empresa, né, com sócios, é uma delícia, sabe? E eu gosto muito de trabalhar, gosto muito de viver isso, que é uma construção é, cheia de valor, sabe? Valores, princípios mesmo, que são as coisas que norteiam a sua vida, e que se você fizer isso desde o começo, você chega num propósito muito bonito, né? E cada propósito que você conquista, você fala assim, tem um próximo, tem um próximo, Que não é? linda, que linda. Então é muito Faz toda a legal. diferença, Faz. né? Eu acho que quando a gente fala de história, ela já emociona, né? Já, já. Porque só quem sabe como é que foi é que pode contar. Eu sempre digo para as mulheres o seguinte, para você também, eu disse, que eu só não podia escrever para você, né? E que a nossa história é como andar de bicicleta sem rodinhas. Eu Uhum. conheço e eu domino a minha história. E quando eu conheço e domino a minha história, faz toda a diferença, né? Trazer esse corpo, trazer esse contexto que faz com que a gente se sinta parte de quem somos e daquilo que a gente quer encontrar. E a tua bagagem, Maria Paula, a tua experiência é sensacional, É. porque você traz isso através da previdência complementar e as escadas que você foi subindo ao longo da sua trajetória. E Uhum. isso dá para a gente aquela força, aquela fortaleza, porque eu sempre digo o seguinte: você tem uma quantidade de anos na carreira que é Isso, muito grande. Isso é bom, não é ruim, não, porque aqui a é gente não bom, está é falando, ótimo. né, de quanta, do, se eu tenho 40, se eu tenho 50, se eu tenho 60 e por aí vai, gente, É, passa um pouco, né? Não é isso, é muito mais que isso, é trazer o conhecimento, isso. é trazer essa bagagem que faz com que você mostre o potencial que você tem, É. né? Isso faz toda a diferença. Então, eu quero que você conte para nós qual é a tua experiência e há quanto tempo você faz isso. Ixi. Bom, primeira coisa, uma coisa que eu acho importante nessa história da experiência é você aproveitar as experiências. Não adianta nada você ser nova ou velha, não importa de idade, se você não olhar para as experiências e trazer estas experiências para toda a vida. Tudo que deu certo, tudo que deu errado, tudo que deu mais ou menos, não importa. Tudo são experiências que elas vão, como que é? Elas vão construir você, o seu eu hoje, né? Então, assim, é, eu, sim, eu posso dizer que eu sou uma felizarda. Deus me abençoou logo cedo. Minha família era já bem constituída. Meus pais já tinham facilidades que muita gente não tinha, né? Então, eu estudei bastante. Eu estudei em escola de freira e escola, né? Tive já logo cedo uma visão assim crítica do mundo, né? Porque estudei durante a ditadura, até a faculdade ainda tinha ditadura, né? Então, a visão política interessante, que meu pai, né, falava muitas coisas para gente. Para você ver uma frase dele era assim, ó, eu não vou deixar nada de herança, eu vou deixar o que você estuda e o que você viaja. Isso ninguém tira de você. Você pode estar em que situação for, isso é seu. E isso vai construir, desculpa, vai construir o seu caminho ao longo do tempo. Então, assim, para você imaginar que eu sou uma felizarda de poder ter isso logo cedo na minha vida, né? Com 10 anos já estava falando isso, 10 anos eu já estava pensando, nossa, preciso pensar bem o que eu vou guardar para minha vida, né? Então, assim, e aí, com isso eu fui sempre dedicada, sabe? Eu tenho muita facilidade, assim, de transformar ideias em realização, sabe? Essa é uma outra coisa legal, assim, porque é, se você não tiver ideia, se você não for criativo, é difícil, né? Assim também, você conseguir ajustar para que as coisas aconteçam.
eu trabalhei sempre. Meu primeiro momento de trabalho era um momento de coisa regrada. O Banco do Brasil era regras, regras e regras. E eu entrei num lugar para questionar as regras e mudar o negócio. Só isso. Só isso, delicadamente, né? Por quê? Porque o banco tinha né, assim, ele foi mudando, era uma época que o banco criou controladoria, mudou, né? Era um governo mais moderno, trouxe gente do mercado, era muito gostoso lá, sabe? Mas aí você precisava de criatividade para poder transformar o que era regra e dificuldade em coisas executáveis, né? E aí era força, é força para você fazer, né? Aí você vai falar, aí eu vou aproveitar esse gancho aqui para dizer da força da mulher, né? Porque neste contexto só tinham homens. Neste contexto mais de gestão, que era presidente, diretoria, né? Vice-presidência, esse pessoal era todos sem exceção. Em 80 mil pessoas, tinham 8 mulheres que eram gerente executiva, que era o terceiro nível. Para você ter uma ideia como a situação, isso era 2006, entendeu? Não é terror, não faz 50 anos para trás, é 20 anos para trás, sabe como é? Então, não, era assim ainda. Então, assim, é um desafio mesmo, transformar a criatividade para você também ter lugar no espaço. É, e a história, né, Maria Paula, a história, né? Você está É trazendo história. isso há 20 anos atrás, Andréia. Mas quando a gente conhece a nossa história enquanto mulher, Uhum. né, depois de 1934, se eu não me engano, a gente vota. Tem aí Isso. essa brecha desse processo, onde o presidente Getúlio Vargas, né, movimenta Movimento. algo, não sei, mas algo aconteceu ali para que a gente também pudesse ter voz de voto. Isso. Não tínhamos como ainda decidir sobre o divórcio. Muitas mulheres Isso. sofreram até 1960, quando elas puderam, de fato, divorciar e, de fato, ter um cartão de crédito. Uhum. Quando eu penso nisso, eu penso no sofrimento de muitas que sofreram, O- foram abusadas psicologicamente, que foram, né? Eu falo, gente, a história da mulher traz para nós um conceito, é muito, não é clichê falar sobre isso, né? Porque a minha história é a tua também. Aí você fala, poxa, André, mas como assim é a história das nossas mulheres, de Isso. mulheres que vieram antes de nós? Isso. Algumas irmãs, filhas não, mas Mãe. irmãs, mães, avós, tataravós e por aí vai. Isso. Então, eu falo que, de uma certa forma, quando você traz um projeto como esse, você honra todas elas. Você está dizendo, olha, agora você tem voz e eu vou te dar esse palco, né? Eu vou te dar esse espaço. Você conquistou isso. Quando você leva para a questão do conselho, por exemplo, conselho consultivo, né, dentro de uma organização, Sim. você traz também uma visão de propósito. Você Sim. traz também uma Sim. visão onde nós precisamos ter mais mulheres no conselho. E a gente sempre pontua isso, que é Sempre. a real importância, né, desse quadro que a gente vivencia. E eu falo pela Exatamente. tua experiência, pela mulher que você se tornou, pela autoridade que você é. Então, eu falo, a gente tem que trazer uma leveza a ponto das pessoas ter real compreensão, que é o simples que é o sofisticado, Isso. não é o complicado que é sofisticado. A Isso. gente tem que mudar um pouco essa visão, esse parâmetro, né, de complicar as coisas. É muito fácil. A matemática aqui é uma só, né? 1 mais 1 é 2. Isso. Ponto. Acabou. Ninguém aqui briga por algo no mercado. Equidade não é uma briga. Equidade eu diria, é a não violência contra a mulher, É um né? É agrupamento, um né? É uma agrupamento, equipe, é você isso, melhorar a vida em conjunto, né? de todos, De homens todos. e mulheres. A gente está aqui realmente para trazer isso. E Isso. eu gosto de trazer mulheres que entenderam esse contexto, têm maturidade suficiente para falar sobre Isso. e para dar espaço para outras. Então, acho que eu gostaria que você trouxesse a tua experiência baseada na habilidade que você traz enquanto uma conselheira. Uma mulher essa que sentou em cadeiras sendo a única mulher. Então, uma parte disso veio quando eu saí do banco e fui trabalhar, né? Fui trabalhar na sociedade lá do Chico, que é meu parceiro até hoje, né? Que a gente está junto. Tem outros sócios, a Cíntia, que também escreveu, tem várias pessoas aqui, né? E a gente tem uma. Ali eu aprendi muito sobre como me relacionar com clientes, com as pessoas, né? Assim,
teve muito aprendizado ali. E ali também eu aprendi a pensar no todo, em como é uma empresa, o que, que precisa, quanto precisa de engajamento, quanto precisa de coordenação de todo mundo para aquilo funcionar. Nesta época, eu fui convidada mesmo pela Previ para ser conselheira na Fibria. Na época era uma de celulose, né? E aí eu fui para ser conselheira fiscal a primeira vez, né? Assim, tinha tido um problema lá e aí me convidaram para ir. Cheguei lá, né? Então, aí foi assim, primeira vez que eu tive assim o contato desta forma, de eu olhar de fora para dentro de um lugar, né? De fora para dentro, não eu fazendo, não eu participando, né? E aí eu, lógico, né, com a minha experiência, criatividade, senso crítico, falta de medo, uma certa, né, assim, ousadia, né? E aí eu fui trabalhar lá e tinha vários problemas na empresa, ela tinha acabado de fazer uma fusão, né, e tal, então tinha muitas coisas. E aí nós fomos trabalhando, né? E aí exigindo, pedindo informação, blá, blá. Chegou no final do ano, né? O presidente do Conselho Deliberativo me convidou para sair do Conselho Fiscal e ir para o Conselho de Administração, ser coordenadora do Comitê de Auditoria, né? Que tinham duas pessoas super poderosas, sabe? Assim, tinham muito conhecimento, dois homens. Por isso que eu estou contando esse caso, porque é bem interessante, né? Assim, do ponto de vista da gente conseguir demonstrar o trabalho da gente com simplicidade, com humildade, né? E com paciência, né? Para você poder resolver. Então, aí eu saí do Conselho Fiscal, né? Eles foram lá conversar na Previ, porque iam me tirar de um lugar, botar em outro, tal, tudo chique. O negócio foi bem, bem poderoso. Que E linda. aí eu fui lá ser coordenadora. Tinham duas pessoas muito, muito experientes, né? Dois conselheiros também muito experientes que trabalhavam comigo e eu que precisava coordenar. E aí é o que eu falei, precisa de muita humildade para você coordenar dois talentos, duas pessoas, né? Assim, já reconhecidas, tal, e eu era nova né, sem reconhecimento nem nada, mas fui andando. E andando, eu fiquei 5 anos como coordenadora daí para frente. E o doutor Penido, aliás, ele é da Vale, até recentemente ele estava na Vale, ele é super Sensacional. conhecido, ele é maravilhoso, né? Assim, ele foi um ídolo para mim, sabe? Assim, enquanto pessoa, né? Inspirador. Inspirador mesmo. E aí fiquei lá, né, durante 5 anos, aí ela virou Suzane, e aí eu saí, fui para outros Legal. conselhos, mas o que eu falo, que eu quero, né, tirar aí da minha experiência de vários conselhos, né, é assim, ó, as mulheres, elas têm um papel fundamental no equilíbrio das reuniões, no equilíbrio mesmo. As reuniões são muito mais tranquilas e mais generosas mesmo, acho que essa pode ser a palavra, quando você tem uma diversidade de gênero, porque você acaba que você cria um comportamento social mais equilibrado, tanto as mulheres quanto os homens. Tá certo? As mulheres falam menos, os homens falam mais, eles falam menos bobagem, né? Criam menos necessidade de interlocução pessoal, né? E a gente vai bem bastante para a parte técnica do que é importante para aquilo. E a gente, assim, quero dizer que o importante mesmo é a gente não ter medo. Não ter medo. A gente sempre tem conhecimento suficiente para tal. E a gente precisa se colocar lá, porque isso é importante. Então, assim, acho que em todos os conselhos que eu participei, né? Hoje é o que eu mais tenho, assim, eu sou da Apvida, né? Que é de uma empresa grande, aberta de saúde, né? Tem muita gente, ela veio de Fortaleza, agora está no país inteiro, a sede dela é em São Paulo, ela cresceu, eu estou nela desde 2018, sabe? Assim, ela
é muito legal. Tem um outro, eu tenho agora, além do Dr. Penido, eu tenho o Dr. Cândido, que é o, né, que é o também o chefe lá do, né, o chairman do Conselho de Administração, que é outra pessoa assim inspiradora mesmo, né? Ele é um Bacana. médico, né, que quer a melhor saúde mais barata para todo mundo. É coisa mais bonita do que essa. Então, assim, você pode olhar no meu caminhar, são os propósitos. Os propósitos estão sempre alinhados com os meus princípios. Então, assim, isso me faz não ter dificuldades, sabe? Eu não vejo dificuldade. Porque eu chego num lugar e eu olho assim, bom, aqui eu tenho que pensar se eu estou garantindo os meus princípios. Aqui eu tenho que correr para poder fazer alguma coisa acontecer para dar certo. Entendeu? Então, assim, é, acho que esse daí aí serve para qualquer momento. Não serve para hoje, nem Com ontem, certeza. para amanhã. Acho que é para sempre, sabe? Para a vida, né? Para a vida, Para a para a vida. vida, não é uma lição técnica, Não é, é uma não. lição, É, experiência e conselho para a vida dentro de um contexto geral. é. E eu acho que essa experiência vem também, sabe, de ter feito um exercício, sabe, mais íntimo, que era dentro da PFM, que a gente sempre dividiu, sabe? Não tem problema de meninos e meninas. Sempre foi assim, né? O Chico é uma pessoa que divide, ele não tem esse preconceito, não tem Bacana. preconceito. Então a gente divide irmãmente o negócio, sabe? E hoje nós somos muito mais mulheres do que homens. Que legal. Eu fico super É, feliz com isso, é, porque faz toda a diferença, é, né? Eu falo que é, é, ter homens que colocam a inclusão no coração e falam, ah, não, vamos abraçar, vamos dar oportunidade, vamos incluir, eu acho que faz toda a faz diferença. toda a E a diferença. gente tem que trazer mais homens para esse papel, Isso, né? de inclusão, De exatamente. inclusão, né? No final do dia não é a diversidade, É, né? não é É a inclusão, né? isso, E aí isso o mesmo. pessoal fala, André, eu falei, equidade, né? Diversidade, Verdade. ok, mas no final é a É inclusão. inclusão. É isso que a gente É quer. de todo mundo, E né? de De todo todos. mundo. De todos É, os segmentos. e De isso todos. faz toda a diferença e Faz mesmo. fala sobre o nosso trabalho, fala sobre tudo que a gente entrega Fala, também, né? fala. Mas assim, Maria Paula, eu estou muito feliz com a tua participação no livro. Eu Obrigada. acho que quando a gente consegue reunir um livro como esse que a gente reuniu, de mulheres que são pioneiras, mulheres que iniciaram muito cedo, outras que estão trazendo Então, mais começando. experiência, que estão começando, mas que também traz conhecimento, a nova Uhum. geração que vem, a geração que iniciou. Eu acho que a gente conseguiu, a Elaine conseguiu trazer nesse livro uma visão bem diversificada, né, representativa, né? Tem muita coisa acontecendo com o tema da previdência complementar e a equidade entrando agora, que tá lindo isso aí, eu Isso. tô Tá. vibrando que Isso. algumas coisas estão acontecendo e isso faz toda a diferença no que a gente quer de fato mostrar, né, para nossa sociedade que merece Merece. e todas as mulheres merecem ser homenageadas por conta disso. Então, Isso. quero te agradecer mais uma vez. Obrigada. Quero abrir aqui esse espaço para você fazer os seus agradecimentos finais, Tá. para a gente tocar aqui e finalizar esse bate-papo. Então, tá bom. Eu agradeço você por ter, né, feito esse trabalho, por ter escolhido a Elaine, que também pôde me trazer, né? E eu agradeço muito ter participado, porque esse foi sabe, meio que uma fita embrulhando um presente na minha vida. Porque me fez reviver mesmo, repensar que eu tinha feito já, que foi, né? Escrever isso foi uma coisa bem bonita para para o meu interior, para minha alma, para as minhas coisas, né? E a contribuição, né? Eu achei que com isso você pode deixar um legado. Quando você escreve, você deixa um legado para as meninas que estão chegando, que elas podem ser o que elas quiserem. Não precisam ficar esperando o mundo se pirar para poder conseguir, né? Elas podem ser quem elas quiserem. E aí, os homens também podem ser quem eles quiserem. E eles precisam entender que o caminho deles é junto, só isso. A hora que todo mundo se entender desta forma, agregado, né, de alguma forma, a gente vai andar muito mais rápido. Vai ser bem mais rápido o desenvolvimento, as coisas todas, né? Porque as empresas vão também gerar valor.
né? Sim. Porque esse tipo de atitude gera valor, né? Com certeza, com certeza. Obrigada mais uma Imagina, vez, obrigada a você. né? É impossível não Agradeço se todo mundo. emocionar com você, hein? É. É impossível. Nós Eu finalizamos também. aqui esse bate-papo lindo com a Maria Paula. Ela traz para nós realmente muita experiência, além de todo o trabalho inspirador que ela faz no mercado. A Previdência Complementar foi um grande presente de ter uma mulher tão especial quanto ela. Então, agradeço a todos vocês, que esse podcast chegue às pessoas certas, né, que essa comunicação possa inspirar, de certa forma, outras pessoas, né, a fazer a diferença dentro do teu meio. É isso que importa para nós. Até a próxima.